O nosso tema de hoje é a liberdade essencial. E não poderia deixar de começar com a pergunta: o que seria a liberdade essencial? Sempre importante lembrar que a pergunta é mais importante do que a resposta. Porque enquanto a gente fica com a pergunta, as descobertas vão acontecendo sozinhas dentro da gente. Dizem que uma boa pergunta já contém a resposta em si. Pois é. Mas quando a gente já quer ir logo para a resposta ela já encerra, ela já mata, ela vira um palavróriozinho e que ela mata esse espírito investigativo, exploratório, não é? Então a pergunta: o que é a liberdade essencial? Porque temos a pergunta, vamos explorar isso, vamos tentar decifrar isso. Nós não sabemos, nós vamos tentar descobrir, junto com vocês. Se nós já soubéssemos, não haveria nenhuma exploração. Só repetição, né? Muito bem. Olhando assim para a vida externa, de antemão, a liberdade sempre vai sofrer limitações. Você querer ter a liberdade de andar pela contramão, numa rua qualquer, que vem carros no sentido contrário, é uma liberdade meio doidinha, né? Meio sem noção, né? Ou então você encher a cara e achar que você é livre para dirigir, que ninguém pode te impedir de dirigir. Não é? Também não é o tipo de liberdade que nós estamos falando. Ou aquela liberdade que você põe um som tão alto no seu apartamento que o prédio inteiro fica louco, por exemplo. Então, a liberdade sempre vai encontrar limites no próximo, porque você não pode sair atropelando, pisando. Então, essa ideia de que liberdade é fazer o que quiser é uma ideia muito superficial, não é? Sempre vai haver algum limite que diga assim: até aqui está justo, está bom, está equilibrado. Além disso, está abusivo, não é? E a vida em sociedade demanda essas limitações, né? Esse respeito ao próximo, esse cuidado com o próximo. Bom, aí quando a gente sai do ponto de vista meramente externo, físico, vamos para o emocional. A minha liberdade de ficar deprê, ou a minha liberdade de ficar ansioso, ou a minha liberdade de odiar. Ou então a liberdade de ficar contando para os outros os seus problemas. Tem pessoas que vivem sempre achando que os outros têm a obrigação de ficar ouvindo dos problemas que ela teve, das dores que ela está sentindo, do problema financeiro que ela tem, e achando que isso aí tem alguma utilidade para alguém, né? Não é bom nem para ela, nem para o outro. Mas, às vezes a falta de percepção que ela está abusando da boa vontade do outro de ter que ouvir uma coisa desagradável. Isso aí é a liberdade da carência, né? A pessoa carente, ela precisa de atenção, ela precisa de alguém que a ouça, ela tem uma autoimagem de solidão, de abandono, ou até de inferioridade, que ela precisa de alguma maneira suprir desse jeito esquisito, né? Aí você, como você já colocou, tudo bem, você tem a liberdade de ficar deprê, mas você não tem a liberdade de exigir que os outros fiquem em função da sua depressão, não é? Mas se você olhar bem,
Talvez isso não seja uma liberdade, seja uma escravidão. Quando você é escravo da sua carência afetiva, quando você é escravo da sua tendência depressiva, quando você é escravo do seu medo, quando você é escravo dessa ansiedade de busca de prazer, de satisfação, de preenchimento, será que você é livre? E olha só, Marcos, uma coisa interessante. Será que você tem liberdade para viver de mau humor? Não é? É uma coisa que tem pessoas que já levantam com aquela cara, né, de mau humor e reclamando de tudo, né? E os outros ficam ali recebendo aquela carga negativa e quem está mal-humorado quer que os outros façam alguma coisa por ele também, né? Então, será que existe liberdade em ser mal-humorado? Mas olha só, num certo sentido, sim. Porque você imagina, você acordou de mau humor, aí a sua mulher vai para você, que cara é essa? Ou seja, já vai uma cobrança em cima, aí teu mau humor piora, né? Então assim, na verdade, todas essas variações emocionais são prisões. E a maneira de sair dessas prisões é percebendo a si mesmo na prisão. Quando alguém vem exigir que a gente seja diferente, às vezes a gente piora. Né? Se você cutuca uma pessoa mal-humorada, ela vai ficar mais mal-humorada ainda. Exatamente, né? exatamente. Não é esse o caminho. Mas o questionamento é, será que eu tenho direito de, com o meu mau humor, trazer um mal-estar para os outros? Às vezes você não tem, você quer ficar sozinho, você quer ficar excluído, mas só isso às vezes incomoda os outros. Né? Você está de cara fechada, e por que fulano está de cara fechada? Contamina o astral do ambiente. Né? Mas o fato é que uma coisa é a gente teorizar, outra coisa é a gente estar vivenciando a coisa, né, de uma forma muito honesta. Né? Porque quando você está mal-humorado, alguma coisa está te pressionando naquele sentido. Algum desgosto, alguma coisa que você queria diferente, alguma decepção, algum desejo frustrado, né? Tem alguma coisa pressionando aquilo. E aí quando você percebe o que está forçando, ou gerando, ou pressionando esse mau humor, aí você olha para aquilo se dissipa e o bom humor volta. Né? Então a gente vai ver que essa liberdade emocional, que até certo ponto tem que ser respeitada. Você não tem como obrigar uma pessoa a sentir o que ela não está sendo capaz de sentir. Né? Mas, por outro lado, para a própria pessoa, ela não é liberdade, ela é uma prisão. Né? Quando você vai para o nível mental, bom, eu tenho a liberdade de pensar o que eu quiser. A gente acha que essa é a maior das liberdades, que é a liberdade essencial, né? Se eu quiser pensar mal de você, você não vai saber, eu estou pensando aqui, entendeu? Nem imagina que o pensamento é um poder, que o pensamento tem vida, que o pensamento interfere. Né? O pensamento ele produz ações. Produz variações emocionais. Por exemplo, se você pensa mal de alguém, quando você encontra com aquela pessoa, você tende a olhar para ela de cara feia, porque você já tem uma imagem dela negativa. Você cultivou, né, na sua mente, né, essa imagem negativa. Então você já chega para ela predisposto a não aceitar o que ela faz, não aceitar o que ela fala e já ter uma atitude defensiva. Mas mesmo assim, às vezes você pensou mal dela, depois você esqueceu que pensou mal dela, mas aquela coisa ficou alojada lá, de algum jeito ela vai reverberar. Não é? Então, a gente pensa que a nossa maior liberdade é a liberdade de pensar. Num certo sentido porque você ter que pensar conforme a cartilha de alguém, você ter que pensar conforme uma doutrina religiosa, você ter que pensar conforme uma ideologia política, você ter que
você ter que ser padronizado, isso é terrível, né? É uma prisão que se cria, né? E muitas vezes a gente aceita essa prisão achando que é livre. Pois né? é, Marco, agora você vê, o pensamento, conforme os livros teosóficos indicam, né, é uma energia muito forte. Se você tem um pensamento negativo em relação a alguém, o que acontece? Você colocou em movimento você criou uma imagem que vai, de alguma forma, interferir na outra pessoa, que é o alvo daquele ressentimento, daquela não aceitação, daquela acusação que você está fazendo. Então, você é responsável pela criação daquela entidade, né? Aquela forma de pensamento, como Lady Bitter coloca, que é algo que está jogando no plano mental e às vezes no plano astral também, que os dois estão muito próximos. E então, o que acontece? Será que você tem liberdade de jogar uma energia ruim no plano mental e no plano emocional, sabendo que isso aí vai impactar negativamente as pessoas que estão convivendo com você? Né? Isso, quer dizer, eu posso, se você fala, não, eu sou livre para pensar o que eu quiser, porque as pessoas não vão saber, mas elas vão sentir, elas vão receber essa carga negativa. Sempre que você pensa mal de alguém, aquela pessoa de alguma maneira é impactada. Às vezes você não percebe, mas de fato aconteceu. E eu acho que quando a gente percebe isso, a gente vê, poxa, os pensamentos não saem à toa e eu não sou responsável por eles. Nós somos responsáveis, porque eles têm efeitos. Né? Pois é, e esse material que a gente está jogando, esse pensamento, essa forma pensamento, ele é a argila que vai construir a parede do preconceito. É o material que vai construir a ideologia, que vai construir a crença arraigada, que vai construir a divisão, que vai construir aquela coisa de idealização ou depreciação, né? Algumas coisas ou pessoas a gente idolatra, outras coisas ou pessoas a gente deprecia. Tudo isso é a matéria mental que a gente está exalando e que de alguma maneira está forjando esse mundo caótico que a gente vive, né? E quando a gente percebe isso, nós percebemos a responsabilidade que existe quando você gera uma energia que sai de você e afeta o mundo. Então, a questão da liberdade, ela tem que ser vista sempre junto com a responsabilidade. As pessoas que são irresponsáveis é que acham que podem fazer o que quiser. Quando a pessoa é responsável, ela percebe que ela tem liberdade, mas como ela faz parte de uma comunidade, essa liberdade não é só dela. A liberdade é algo que envolve o todo. Se ela faz parte do todo, ela não pode sair agindo de uma forma totalmente desarmônica com o todo, porque aí ela está sendo um elemento destrutivo, que nem uma célula cancerígena no organismo. Por que o organismo funciona muito bem quando ele é saudável? Porque existe uma cooperação. Cada célula tem uma função, cada órgão tem a sua função e todos estão trabalhando em harmonia. Já uma célula cancerígena, ela age de uma forma não harmônica com o todo, ela destrói, ela começa a criar desarmonias, né? E se espalhar com essa desarmonia por outras partes do corpo também. Então, você vê a importância, né? A célula, se nós assim, fizermos um paralelo entre nós e a célula cancerígena é uma célula que não está trabalhando de forma cooperativa, ela não está trabalhando em harmonia com o todo, ela não vê o todo, ela está ali se reproduzindo e causando problemas para o organismo como um todo. E uma pessoa egoísta não percebe que está fazendo isso. Ela cria um problema para o organismo, no caso o organismo social,
sem perceber, até o momento que ela tome consciência disso. A Se ela tomar responsabilidade consciência. só vem com a consciência. Pois é. Porque se eu acho que na minha subjetividade eu posso odiar alguém e isso não tem efeito nenhum porque ninguém está vendo, né? Eu não tenho essa consciência. E esse ódio ele vai reverberar de alguma maneira e vai voltar para mim de alguma maneira, né? Então, só existe responsabilidade se houver consciência. Enquanto não houver percepção de si mesmo, percepção do que se sente, percepção do que se pensa, percepção do que se alimenta com o pensamento, o que se nutre com o pensamento, não pode haver responsabilidade, né? Mas ainda assim, a gente vê que se por um lado é necessária a liberdade de poder pensar o que quiser, de não ser moldado, de não sofrer lavagem cerebral por parte de nada ou de ninguém, né? Por outro lado, também a necessidade de perceber que essa liberdade vai encontrar limites nesse sentido de responsabilidade que você estava falando, que é perceber que tudo está interligado e que você não vai curar a si mesmo, curar os problemas do mundo atirando para todo lado, né? Porque a nossa mente ela é muito enganosa, ela é muito dissimulada. Ela ora está jogando bomba, ora ela está mandando flores, conforme as conveniências. Do bate e assopra, né? É isso aí, né? Nós pensamos isso muito sutilmente, né? Então, se a gente não tiver muito perceptivo de cada petardo mental que a gente envia, cada míssil mental que a gente envia, de simpatia, de antipatia, né? De raiva, de preconceito, os nossos desconfortos a gente projeta nos outros em geral. Eles nunca estão na gente, mas na verdade eles só estão na gente. Mas a gente sempre projeta nos outros, né? E você vê, por exemplo, o poder da palavra, né? As pessoas não imaginam o efeito que as palavras têm. Se você profere se você exala palavras pesadas, palavras rudes, não é? Isso tem um efeito muito grande. Palavrão até, né? Um palavrão até, né? Mas não precisa ser palavrão. Pode ser uma palavra rude sem ser. Pode ser até um tom de voz macio, mas que está ali cheio de veneno por trás, né? Então, o poder da palavra é uma coisa muito grande, né? E vai junto com o pensamento, né? Porque a palavra já é a expressão do pensamento. Você primeiro pensa para depois falar. Então as duas coisas estão associadas. Então quando você fala alguma coisa, você tem uma responsabilidade por aquilo que você fala. E eu vejo tanta gente falando abobrinha por aí, até que ponto que essa pessoa tem direito de continuar falando tanta abobrinha, não é? É porque ela não está percebendo que aquelas abobrinhas não estão servindo para nada. Ela está jogando fora a conversa, né? Eu gosto muito desse termo, né? Jogar fora a conversa. E as pessoas acham muito legal, vamos lá para o barzinho jogar fora a conversa. Para quê? Mas ela tem o direito, desde que respeite o direito do outro de não querer ouvir a abobrinha, né? Mas por que você vai jogar fora um lixo que não serve para nada e acha que o outro tem obrigação de ouvir? Não, né? É porque às vezes a pessoa, ela não tem como, a vida dela está vazia, está sem graça, está sem sentido. Então ela tem que falar da vida dos artistas, da vida do jogador de futebol, viver aquela vida de segunda mão, sabe como é que é? Porque a sua própria vida está muito sem graça, muito sem... ela tem que viver a vida dos outros, isso acontece. Agora, a pessoa só se liberta disso na medida que ela percebe o seu próprio comportamento, na hora que ela percebe o seu próprio vazio, a sua vida sem graça, né? Aí a busca de preenchimento que ela está tendo, enfim. Mas a gente não pode fugir do nosso tema, o que é a liberdade essencial? Pois é, mas só para não perder o fio desse tema da palavra, né? Eu lembro que uma vez eu estava
no mesmo quarto que um rapaz, foi até em Ediar, isso faz tempo já. Eu estava repartindo um quarto com ele e ele falava muito, né? E às vezes eu estava querendo ficar quieto, ele lá matracando, né? Aí um dia eu estava caminhando com ele, eu queria caminhar, observando a natureza, em paz, e ele lá falando, coisas que, até em círculos, né? Ele começava a falar uma coisa, depois voltava e tal. Aí eu falei para ele, você notou que o que você está falando é algo que totalmente desnecessário, você está jogando conversa fora? Ele levou um choque, que ele não estava habituado que as pessoas falassem isso Ficou para de ele. boa? Né? Não, ele ficou quieto, mas ele achou estranho, né? Porque geralmente as pessoas estão habituadas a ficar blá, 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 à toa, sem preocupação se o outro quer ouvir, não é? Então você está interferindo com a liberdade do outro de ficar quieto, de ficar no silêncio, de observar a natureza, de ficar ali matracando. Então, essa sensibilidade é algo que a gente tem que desenvolver, que a palavra tem efeito. Quando você fala alguma coisa, o Krishnamurti, aos pés do mestre, ele fala, né? Tem aquele ensinamento que é tão precioso, né? Que antes de falar, você tem que verificar se o que está falando é útil, verdadeiro e bondoso. São os 3 elementos, né? Tem que ser útil, tem que ser verdadeiro, não pode ser falso, e tem que ser amável, bondoso. Aí, se o que você vai falar preenche os 3 requisitos, aí tudo bem. Mas quem que faz isso? É muito difícil, né? Você passar por esse filtro as coisas que você vai falar. Então, a gente vê tanta gente falando coisas que são desnecessárias, né? Que poderiam ter ficado caladas. Ele poderia ter ficado calado, né? A gente sempre está pensando isso às vezes. Mas conosco também acontece às vezes isso. Nem sempre a gente olha para o outro para saber se ele realmente quer ouvir o que nós estamos dizendo. Mas vamos perseguir aqui. O que é a liberdade essencial? A gente está vendo em vários níveis que a maior escravidão é criada por nós mesmos, em geral, né? Como essa, por exemplo, de ter que falar igual uma matraca. Isso é uma escravidão, você está preso nisso, né? E outras. A própria depressão é uma escravidão, né? Os vícios como um todo tipo de vício, são formas de escravidão. Então, talvez as maiores prisões estejam todas dentro de nós. E aí, voltamos à pergunta: o que seria a liberdade essencial? Você conseguir abrir dentro de você um espaço incondicionado, um espaço de ar puro, vamos dizer assim, um espaço que não é internamente tolhido por nada, um espaço onde o eu não interfere. Isso é possível? Será que existe esse espaço? É quase que falar de uma coisa sagrada, porque é tão sutil, tão sensível, tão especial, tão um espaço vivo. de silêncio, não é? Não é? Porque olha só, quando eu falo um espaço de silêncio, eu não quero dizer um espaço onde não haja palavras. Porque o silêncio é um estado interior, não é? Você pode falar a partir do silêncio. Ou seja, a partir de uma mente receptiva, uma mente que está naquele estado de harmonia, de vazio, e as palavras surgem na medida da necessidade. Não para uma compulsão, não porque você tem um desejo de realizar alguma coisa, então as palavras são usadas para você conseguir aquilo que você está buscando, mas uma palavra sábia, uma palavra que gera, às vezes, um ensinamento, que contribui de alguma maneira para o bem-estar
coletivo. Essa é uma palavra que surge do silêncio, que surge de uma reflexão, surge de um estado de abertura para o alto. Então, esse espaço que você está falando, acho que tem a ver com o silêncio, não é? É mais ou menos. Porque o que acontece? Qualquer palavra que a gente use, ela já reproduz um significado conforme o condicionamento de cada um de nós, né? Então, por exemplo, se você fala a palavra silêncio, eu já imagino alguma coisa em razão dessa palavra. Quando, na verdade, esse estado que a gente está tentando descobrir, tentando penetrar, ele está além de qualquer palavra, né? Quando a gente tenta descrever ele, a gente começa a vestir ele com palavras, mas elas são todas assim, nunca elas são a coisa, elas são sempre impróprias, próprias até um certo ponto, mas limitadas em outro ponto, né? Essa questão da linguagem, né? A palavra é um símbolo, não é a coisa em si, né? Você tem que usar a palavra para poder se expressar, embora exista uma expressão sem palavras também. Mas normalmente a gente usa as palavras como um símbolo, para apontar para alguma coisa que nós estamos imaginando ou sentindo. Então, elas são um instrumento. Só que às vezes as palavras têm uma carga própria, que é diferente para cada pessoa. E isso, quer dizer, às vezes você tem a intenção de falar uma coisa e a pessoa entende outra. Porque a palavra não é a coisa, então ela pode ser mal interpretada. Mas mesmo quando você tem a intenção, só vestir com a palavra já é uma limitação, né? É aquela coisa da linguagem. Se você vê tudo através da linguagem, você vê tudo limitadamente. Se você consegue ver sem a linguagem, né, talvez esse espaço possa ser encontrado, ainda que ele não possa ser mantido através do tempo, ainda que ele não possa ser retido, ainda que ele não possa ser perpetuado, né? Porque a gente logo cai no pensamento com as suas vestes de palavras, né? Esse espaço é algo indescritível, eu acho. E é interessante você ver que a comunicação sem palavras, às vezes, é mais poderosa do que a comunicação com palavras, né? A gente estava falando outro dia de como grandes yogis, grandes mestres, conseguiam comunicar sem palavras. Bastava a pessoa chegava cheia de questionamentos, bastava estar na sua presença, né? Sentar junto dele, especialmente no momento que o mestre, o instrutor esteja meditando, o ato de sentar junto, de comungar do mesmo espaço virtual, vamos dizer assim, gera uma transformação, porque essa comunicação não verbal é muito poderosa. Tem uma passagem que é muito mencionada, né, na história do Buda, que ele sempre reunia os seus discípulos e fazia preleções, né, transmitindo os seus ensinamentos. E teve um dia, estavam lá os discípulos sentados, ele chegou e no lugar de dar uma palestra, ele apresentou uma rosa e depois foi embora. Aí as pessoas ficaram meio atônitas, né, sem saber o que estava acontecendo, né? E dizem que só um discípulo que entendeu a mensagem que o Buda estava querendo transmitir, dessa comunicação não verbal. E esse discípulo, que era o Mahakasyapa, ele depois ele enveredou por uma linha que veio a gerar o Zen Budismo, né, que trabalha muito essa comunicação não verbal, essa percepção que está além da palavra, além do gesto, além de tudo que pode ser físico, né? É algo que você tem que perceber no insight, na intuição, além da mente, além do pensamento.
Então, essa comunicação que vai além das palavras, que vai além do próprio pensamento, é algo muito poderoso, né? Porque transmite algo que está no coração, eu diria, não está no intelecto. Transmite algo que é transformador, eu diria. Você vê, por exemplo, quando alguém está sofrendo, quando você vai num velório, por exemplo. Se você chegar lá e despejar muita palavra, não adianta quase nada. Às vezes vale a pena você botar a mão no ombro e não falar nada. Você dá só aquele abraço com todo o carinho do mundo, sem falar nada. Né? Aquilo chega mais do que uma comunicação verbal. Né? Aí a gente vai vendo que a gente é escravo das palavras, escravo desse intelecto racional, dedutivo, prático demais. Né? Quando a gente pergunta para nós mesmos o que é a liberdade essencial, cara, lógico que é a liberdade de ter um corpo saudável para não sofrer com ele, a liberdade do mau humor, a liberdade da depressão, a liberdade do medo, mas tudo isso só vem com a percepção das prisões que a gente inconscientemente cria. E você pode ser livre dentro de uma prisão física, Totalmente. se a sua consciência estiver liberta. Totalmente. O corpo pode estar preso e a consciência livre. Como o contrário, o corpo está livre e a consciência presa, que eu acho que é a maioria dos casos. E você vê quantos grandes líderes, né, foram presos, mas eles não se sentiam presos, porque eles continuavam com toda a sua energia, né, como Gandhi, Annie Besant, Mandela, Luther King, tantos esses que foram grandes líderes, né, eles tiveram muitas dificuldades com o poder mundano, vamos dizer assim, porque eles estavam mostrando uma realidade que incomodava, uma realidade que perturbava o status quo. E por isso eles foram revolucionários, né? No bom sentido, porque eles ousaram ser eles mesmos, eles ousaram usar a palavra de uma forma construtiva, até mesmo contra a visão dos poderosos, a visão daqueles que queriam manter uma condição que era confortável para eles, né? Quer ver, Giordano Bruno, Cristo, né? Tantos outros que foram sacrificados porque pregaram algo que incomodava, que perturbava a pseudo-ordem da sociedade, aquela ordem corrupta, aquela ordem que é injusta, que preserva benefícios para alguns em detrimento de outros. Então, essa liberdade essencial, acho que tem um pouco a ver com a liberdade de ser. Mal-humorado. Não. Você está bagunçando o Quaresma? Não. É porque a gente tem que olhar a verdade no nível onde ela estiver. A gente tem que olhar a verdade no nível que ela estiver. Porque se eu estou mal-humorado, eu olhar isso muito verdadeiramente é que permite que esse mau humor se transforme. E não adianta eu idealizar uma coisa elevadíssima que não é verdadeira com o que eu estou realmente, que não condiz com a prisão que eu estou. O que pode me libertar da prisão onde eu estou é a verdade de percepção dessa prisão. Não é? Por isso é que eu insisto que na pergunta o que é a liberdade essencial, qualquer resposta vai limitar. Porque existe um nível de liberdade tão grande, tão infinito, que a gente não é capaz nem de conceber. Você imagina a liberdade do Buda no Nirvana, tamanho desse negócio. E a liberdade de recusar o Nirvana. Também.
não é? Isso que é liberdade, né? Ser capaz de abdicar do nirvana em prol do cuidado dos seres da humanos. humanidade. Isso é uma liberdade assim Não. absurda, né? E a liberdade de cumprir o próprio dever. Olha só, tem uma passagem das cartas dos Mahatmas que eles falam: ninguém é mais livre do que nós. Nós somos voluntários escravos da lei para o cumprimento do nosso dever. A voluntariedade de ser escravo da lei. Olha que coisa extraordinária. Liberdade de ser escravo da lei. Isso. É fantástico. Por quê? Porque a lei é a ordem universal. E o universo só é um cosmos porque existem superconsciências que se submetem à lei. Isso é liberdade. Só que nesse caso, Marcos, quando se fala em lei, não é uma lei imposta, não é uma lei que alguns elaboraram para manter o status quo, né? É a lei divina, né? É a lei universal que tem a ver com a lei do karma, que tem a ver com a lei que rege todo esse cosmos. Perfeito. É essa lei que estão se referindo. Não foi uma lei que foi criada por alguém, né? Com certeza. Então, às vezes as pessoas interpretam mal, que essa palavra poderia ser interpretada que você tem que obedecer à lei, mesmo quando a lei é injusta, porque tem que haver uma ordem social, Essa etc. questão de obedecer à lei injusta também é uma discussão polêmica. Certamente. Né? Porque a lei ela acaba sendo necessária conforme o grau evolutivo de cada sociedade. Se você prega a desobediência civil, daqui a pouco vale tudo. É cada um por si fazendo justiça com as próprias mãos e você chega a um estado pior do que o da lei injusta. Essa é uma questão que vai muito longe. Se for uma lei injusta, opressora, a desobediência civil é meritória. Você viu, o Gandhi, por exemplo, ele pregava a desobediência mas civil. Mas a Libeza discordou radicalmente dele. São opiniões, né? Não são opiniões, são compreensões diferentes. Quem estava certo? A gente não pode afirmar. Eu não estou dizendo quem estava certo. Eu acho que a gente deve entender que a lei ela é necessária e que você deve lutar pelos avanços através da reforma da lei. Isso eu estou falando da lei social humana. Pois é, mas tem leis sociais que são opressoras. E você pode, por exemplo, todas são uma lei medida. escravagista, você vai ter que obedecer? Não é? Era lei na época, era legal, como você falou, comprar, vender escravo, como se fosse resto, como se fosse coisa. Né? E, no entanto, você vai aceitar isso porque é legal? Aí os escravos fugiam e matavam os brancos. Será que isso é liberdade? Não, também não é. Pois é. Então eu assim, não é questão de ponto de vista. A gente estava falando em lei no sentido universal, que é aquela que há essa liberdade de ser voluntariamente submisso a ela, vamos dizer assim, né? As leis da natureza. Agora, as leis humanas, elas têm um papel de conter alguns avanços e elas também se tornam opressoras. Agora, a sociedade como um todo precisa evoluir para essas leis irem sendo transformadas. No dia que os homens estiverem num nível de consciência altíssimo, nem precisa lei. Naturalmente as pessoas vão ser... não vai precisar dessas limitações da legislação humana comum, vamos dizer assim. Né? Mas isso é uma outra história. Vamos voltar para o nosso ponto essencial. O que é a liberdade essencial? Eu vou ousar dizer que é romper com todos os condicionamentos. Isso você não faz por vontade própria, se faz por trabalho diário de percepção dos seus próprios condicionamentos. Então, quando eu falei em liberdade de ser, tem muito a ver com isso. Porque enquanto você está vivendo uma vida condicionada, você não é você mesmo, você é aquilo que te programaram para ser. A sociedade, a educação, o guru, a religião. Então você foi manipulado, foi condicionado, foi programado para ser alguma coisa artificial, viver dentro de Matrix.
Então, quando eu falo liberdade de ser, é liberdade de ser aquilo que você de fato é, na sua essência mesmo, como um ser divino que está aqui na Terra, mas que não deixou de ser divino pelo fato de estar encarnado, com todas as limitações que cada ser humano tem. Então, esse estado de consciência, de perceber que o estado mais elevado de liberdade é quando você é livre para ser aquilo que você é no mais profundo do seu ser, aquilo que você percebe no seu coração como sendo o seu Dharma, sendo a sua missão de vida, sendo a sua senda, né? O caminho a ser trilhado. Eu acho que quando você percebe que existe um caminho e que você é livre para trilhar o seu caminho, isso é algo que tem muito a ver com a nossa essência. É você perceber que as coisas não acontecem por acaso, que existe uma ordem, não a ordem externa, mas uma ordem cósmica que se reflete na ordem interior e que você pode e deve ter a liberdade para seguir esse seu caminho, que pode ser um caminho tortuoso, pode ser um caminho que gere sofrimento, mas é o seu caminho, né? Pode ser até um caminho que leve à morte, como aconteceu com Giordano Bruno, com Cristo, mas é o seu caminho. E aí você tem a liberdade para ser aquilo que você é, né? Aquilo que, em essência, você veio fazer aqui nessa terra. Edu, a gente é essa essência, mas essa essência é encoberta por uma série de condicionamentos. E ser a gente mesmo, no exato momento em que nós estamos, não é ser uma coisa idealizada, não é ser uma coisa divina imaginada, é ser isso aí, junto com os condicionamentos que estão aqui agora. Tá? Por quê? Porque ser você mesmo é viver sem conflito. E para você ir removendo as capas desses condicionamentos, você precisa estar agora, na medida do possível, porque muitos você não vai perceber, e percebendo um a um. Né? Então, o direito de ser condicionado também existe, porque não tem como você se imaginar divinizado sem ser. Você tem que ser verdadeiro. E ser verdadeiro é você ser honesto com o que você está sendo agora. Se você for muito honesto com o que você está sendo agora, você está sendo você mesmo, você está vendo o condicionamento e você está vendo a porta para sair desse condicionamento. Mas se você se imaginar divino ou isso ou aquilo, isso é um outro condicionamento que às vezes você não está percebendo, é uma forma exaltada de ver a si mesmo. Entendeu? Isso é muito sutil, por isso que eu digo, é difícil. A nossa mente é muito capciosa, ela é muito engenhosa. E eu, assim, hoje a chave que eu uso para tentar ser o mais livre que eu puder é ser verdadeiro comigo mesmo a cada momento. Isso não quer dizer o direito de fazer o que quiser, de sair atirando pedras físicas, emocionais ou mentais em todas as direções. Mas olha só, Marco, será que você pode dizer que você está sendo livre se você opta por manter os seus condicionamentos? Eu não estou optando por manter o condicionamento. Não, eu estou perguntando, não estou dizendo o que você falou, não. Uma pessoa que percebe os seus condicionamentos e opta por não se ver livre deles, ela está confortável com os seus condicionamentos. Será que isso aí é liberdade? Não é verdadeira percepção, eu vou te explicar por quê. Você imagina um médico, pneumologista, que fuma. Ele tem consciência de que aquilo faz mal.
mas ele não quer se livrar daquilo, ele quer ficar com aquele vício, com aquele condicionamento, por exemplo. Ele não tem a verdadeira percepção, ele tem uma ideia intelectual. Quando você tem a verdadeira percepção, essa percepção ela é ação imediata, ela é ação espontânea. Sim. Ela vem rompendo com o condicionamento, né? Quando ela não é uma percepção, mas é uma especulação mental, é um mero raciocínio intelectual, ela não tem o poder transformador, não tem o poder de romper com o condicionamento. Então, o que eu tentei dizer, que eu estou tentando entender para poder explicar, é que, sendo verdadeiro com a realidade do momento, você tem liberdade para olhar para ela como ela é, sem nenhuma idealização a respeito dela. E se você fizer isso, ela se transforma, porque você vai olhar para ela exatamente como ela está. Aquela coisa, o ciúme está aqui, ele pegou, ele veio. Opa, para aí, calma, olha só, caramba, olha para isso e tal. Com muita paciência, com muita verdade, com muita calma, o ficar com aquilo transforma aquilo, né? Agora, se eu jogar alguma coisa idealizada em cima disso, já não será o que é. Será um jogo da mente, será uma dissimulação da mente, que vai me afastar da verdade. E é só a verdade que liberta, é só a verdade que transforma. Exatamente. Isso existe em todos os níveis, físico, emocional e mental. Mas como a mente, o pensamento é muito engendroso, muito matreiro, sempre para fazer uma imagenzinha bonitinha ou depreciativa de qualquer coisa, é perigoso a gente não aceitar a limitação do momento, ser verdadeiro com aquela limitação. Se a gente está bem consciente dela, ela se rompe. Sim. Então, esse romper é um ato que tem a ver com a liberdade, porque você olhou, percebeu a verdade daquela sua percepção e, no ato de olhar, você criou a libertação daquele A energia preconceito. da verdade liberta. Exatamente. Então, eu digo, você é tão mais livre quanto você consegue se libertar dos condicionamentos. Porque justamente os condicionamentos é que acorrentam. Nós estamos presos a determinadas formas de pensar e formas de agir por causa dos condicionamentos. E quando você tem essa oportunidade e também disposição de olhar e ver a realidade como ela é, perceber as suas falhas, perceber que você agiu de uma forma grosseira com alguém, ou que você desejou determinada coisa, sem querer justificar, sem querer condenar, simplesmente olhando e percebendo a realidade como ela se apresenta, você vai, aos poucos, entendendo os condicionamentos que você tem e vai, né, se libertando um ou outro, até que chega um momento que você percebe que existe algo que está além desses condicionamentos, desses hábitos, dessas maneiras de ser repetitivas e condicionadas, que é uma maneira de ser que é a sua essência. Porque a gente está falando de liberdade essencial, tem a ver com aquele estado que não é produzido de fora para dentro, mas que emerge quando você medita, quando você vai fundo na sua alma mesmo e investiga, por exemplo, o que a vida espera de mim nesse momento. Qual é a contribuição que eu posso dar para o mundo nesse momento que vai poder fazer diferença e que não é um mero desejo, não é um mero sonho, uma mera projeção de que eu vou ser um grande benfeitor da humanidade, que eu vou ser um grande instrutor, mas é o que a vida está querendo e está até exigindo, às vezes, que você faça naturalmente, né? Que ela te deu os instrumentos para isso, te deu as oportunidades e está dizendo, vai por aqui, esse é o seu caminho. Quando você tem essa possibilidade, essa liberdade
de se abrir para essa voz interior, que a Blavatsky chama de voz do silêncio, né? Que é a voz que soa quando você está no estado de quietude, aí sim você tem liberdade, porque aí você faz aquilo que, no fundo do seu ser, você mais deseja, no sentido, não como um desejo emocional, mas como uma vontade que vem da alma, né? Isso é algo tão forte, né? Tão profundo. E quando isso ocorre, a energia que você tem é praticamente inesgotável, porque você está se propondo a fazer algo que tem a ver com todo um conjunto, né? Com todo uma arquitetura cósmica, né? Com uma vontade divina que busca expressão através de você. Então, eu acho que essa essência, né? Ela está sempre buscando, né? uma oportunidade de se expressar através de nós. E a liberdade acho que tem muito a ver com isso, com você se permitir ser quem você é. Talvez exista mais. Porque enquanto eu experimento essa coisa, o que a vida espera de mim, qual é a minha melhor contribuição, né? De alguma maneira, parte da minha consciência está focada em mim. Quando se abre, quando a gente consegue se abrir, às vezes por poucos segundos, a essa dimensão infinita, há um completo autoesquecimento. E é uma energia tão pura, tão poderosa, que ela não precisa dizer nada. É interessante que nas cartas dos Mahatmas eles se referem ao corpo como o carcereiro. Então, no nosso caso, não é só o corpo, é a mente também, porque a nossa mente, ela é totalmente voltada para as coisas externas, ela é totalmente impregnada de tudo que é externo. Mas essa dimensão que o pensamento não é capaz de tocar, não é capaz de descrever, não é capaz de reter, ela realmente é infinita e ela só aparece quando a gente não existe. Pode parecer um paradoxo isso. Como assim a gente não existe? É quando a mente está tão esvaziada de si mesmo que essa dimensão infinita se reflete na gente, às vezes por uma fração de segundo. Isso é uma coisa muito sagrada, uma coisa muito difícil de ser percebida, sentida, vivida, né? Pode parecer uma idealização ilusória, pode parecer um sonho qualquer. Por isso que não dá para descrever. Mas esses seres iluminados, que têm essa porta aberta para essa dimensão permanentemente, eles jorram sabedoria o tempo todo, porque eles respiram na fonte de tudo. Enquanto que nós, com esses nossos condicionamentos, com essas nossas vestes e acumulações que, através do convívio com a vida externa, foram se alojando na nossa psique, no nosso mental, no nosso emocional, quando a gente consegue abrir um fiozinho para essa dimensão, a gente que maravilha, né? Então, assim, eu vejo que o ser você mesmo e a liberdade de ser você mesmo é estar o tempo todo olhando, descobrindo a verdade do lixo acumulado no emocional e no mental. Olha com verdade, solta. Olha com verdade, larga. Olha com verdade, esvazia, né? Isso demanda um trabalho diário de observação isenta, de cuidado, de verdade consigo mesmo. E essa verdade
Não pode ser uma idealização, porque se ela for uma idealização, ela não é a verdade. A verdade é o que é. O que é o que está presente nesse exato momento, seja no físico, no astral, no mental, ou seja, aquilo, o material que está ali, que pode ser removido através da verdade, mas sem uma sinceridade absoluta consigo mesmo, ele vai ser encoberto com alguma capa que não vai ter esse poder transformador. Então, resumindo, acho que nós temos aí um dever de casa de buscar essa essencialidade, aquela sabedoria que vem do coração, para que nós possamos descobrir não só quem nós somos, mas poder agir no mundo com total liberdade. Porque se nós agimos baseados no coração, se o amor for a força propulsora da nossa vida, nós podemos fazer o que nós quisermos, que será uma ação pura, uma ação construtiva e uma ação amorosa.